Pessoal, falar um pouco agora sobre o ambiente de desenvolvimento rodando em containers no Docker. Quando você baixa o projeto, aqui dentro da raiz do projeto você vai ter o arquivo Docker Compose.yaml e Dockerfile. O Docker Compose ele é um arquivo que vai nos permitir orquestrar todos os containers do nosso ambiente, certo? Aqui eu vou fechar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui no Docker nós temos aqui a primeira tag, a anotação do .yaml ela é feita através de tabs, né, através de espaço, assim, parecido com um Python. Ele não tem abertura e fechamento de chave. Ele tem aqui, ó, você tem um nó e dentro desse nó no final você tem os dois pontos. Aí o que vai ficar dentro desse nó service, você separa ele com um tab, né? E a gente abre aqui, aí tem um nó backend JavaScript. Dentro do backend JavaScript, o que vai ficar dentro desse nó, ele tem mais um tab, tranquilo? Ele é um arquivo de configuração onde a gente vai orquestrar tudo que a gente precisa para montar o nosso ambiente. E aqui nós temos o primeiro nó, a versão 3.9, nós temos o nó service. O nosso service é justamente o nosso serviço. Nós vamos precisar serviço de sistema, né, que são os nossos containers. Aqui eu tenho o container backend JavaScript, tenho o Postgres backend JavaScript e tenho o RabbitMQ, né, que a gente vai precisar lá no módulo de notificações e para fazer outras coisas aí também. A princípio, a gente vai utilizar mais o backend JavaScript, que é o container da nossa própria aplicação, né? Todo o nosso código fonte a gente vai transformar num container, e nós temos a imagem temos o container com Postgres, né? Que é o que a gente precisa para, obviamente, o nosso banco de dados. O que acontece aqui no backend JavaScript, nós temos aqui as configurações de build, da construção da nossa imagem, né, a construção do nosso container. E dentro desse build, eu estou indicando para ele aqui o contexto ponto, que o contexto é justamente o contexto dessa pasta, né? Tudo que está dentro dessa pasta, isso significa o context ponto. E eu tenho o Dockerfile, que é dentro dessa pasta, ele vai procurar o Dockerfile para fazer o build da nossa aplicação dentro do Docker. Dentro desse Dockerfile, né, nós temos aqui todas as configurações para criar esse container da nossa aplicação. Você vê que você criar um container de uma aplicação Node é bem simples, né? Comparado a outras tecnologias, ele é bem simples comparado a outras plataformas, né? Aqui você tem a primeira linha, o From Node 20 Slim. Esse Node 20 Slim, ele é uma imagem oficial do Docker que fica hospedado lá no Docker Hub. Quando eu dou esse From, né, eu estou indicando que quando eu vou dar um comando aqui mais para frente, lá dentro do Docker Compose, eu vou dar um comando para ele construir tudo isso. E esse comando indica que quando eu der esse comando para construir tudo isso, né, o próprio Docker ele vai lá no repositório do Docker Hub e baixa essa imagem aqui, Node 20 Slim. E o que é essa imagem Node 20 Slim? É um sistema operacional Linux já com Node 20 instalado dentro dele, né? Você vê que aqui, ó, o VS Code ele está dizendo aqui, ó, last pushed 2 days. A última atualização há 2 dias atrás, né? Quem atualiza a equipe, né? Existe uma equipe de pessoas que atualizam essa imagem, né? E faz 2 dias que essa imagem foi atualizada, certo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai baixar, né, essa versão desse Linux com Node. Depois eu vou definir dentro desse container, dentro desse Linux que fica dentro do Docker, eu vou definir para onde eu vou copiar todo o código fonte da nossa aplicação, que é tudo que está aqui dentro dessa pasta, né? Eu vou definir para onde ele vai copiar. Ele vai copiar para o /app, ou seja, lá dentro vai ter um diretório chamado /app, onde vai ser jogado todo o conteúdo. Mas aqui eu ainda não estou jogando conteúdo, eu estou só definindo qual é o diretório. Por quê? O que é que eu faço? Primeiro eu dou um copy
do package.json para dentro, tá para dentro aqui do ponto barra. A partir do momento que eu definir barra app, daqui para frente, toda vez que eu botar ponto barra, ele já sabe que é dentro do barra app, beleza? Eu estou jogando o package JSON dentro do app, para em seguida eu já rodar o npm, né? Aí eu já rodo o npm dentro desse, quando o Docker está executando essa linha 8, lá dentro do meu barra app, ele só vai ter o package.json, né? Aí eu já dou o npm install para ele instalar, né? Se ocorrer tudo bem com esse comando, ele conseguir instalar tudo direitinho, aí sim eu copio todo o conteúdo da nossa aplicação lá para dentro do barra app. E para finalizar aqui na linha 12, ele dá o comando para iniciar, né? Para subir a aplicação na porta 3000. Porta 3000 é a porta padrão, né, do Nest.js. Eu poderia definir aqui, tem vários outros comandos, poderia definir a porta, né? Mas eu deixei a porta padrão aqui para facilitar, beleza? Voltando aqui, aí ele vai fazer o build aqui do backend JavaScript baseado no Dockerfile. Aqui o nome do container, restart always. As portas aqui eu estou definindo 3000, né? Definindo o arquivo .env aqui no env file. Aqui eu estou definindo os volumes, que é muito importante, né? Dentro do barra, da minha pasta raiz para o barra app, para tudo que eu alterar aqui já refletir automaticamente dentro do Docker, para fazer o hot reload, porque eu vou trabalhando, vou modificando meus arquivos. Esses arquivos precisam ser modificados dentro do Docker também, né? E aqui também ele tem o volume barra node modules, né? Para tudo que eu instalo lá dentro do Docker, ele reflita aqui no meu computador, e tudo que eu instalo no meu computador, ele reflita no Docker. Aqui ele tem as dependência Postgres Backend JavaScript, que é justamente o outro container aqui. E eu tenho a dependência também do RabbitMQ, né? Que ele está aqui embaixo, a gente vai entrar nele. Aí tem um comando npm run start dev, quando ele constrói ele já vai rodar, e que já está até definido dentro do Dockerfile. E tem o networks. Networks são as redes as quais o meu backend JavaScript vai se comunicar. Ele vai se comunicar com a rede backend JavaScript Network e vai se comunicar com a rede RabbitMQ Network, né? E o que é que então, essas redes são definidas aqui embaixo, ó, Networks, Backend JavaScript Network, RabbitMQ Network, né? Aqui dentro do Postgres é a mesma lógica, só que ao invés de eu definir um Dockerfile aqui para o Postgres, não, eu defino uma imagem. A partir dessa imagem ele vai lá no Docker Hub e baixa a imagem oficial do Postgres 15, né? Aqui é só mudar a versão, que ele muda lá. Simplesmente se eu mudar a versão aqui para 18, por exemplo, quando eu fizer o build desse arquivo, ele já sobe um container com o Postgres 18, né? Aqui tem a mesma coisa, container name, restart always, porta 5432, 5432. 5432 aqui eu estou dizendo o que? Que lá tudo que entrar no 5432 na minha máquina vai ser mapeado para o 5432 do container Docker, né? Vai ser capturado lá, vai ser mapeado e capturado, e vice-versa. Algumas variáveis de ambiente, né? Ao invés de eu definir lá o .env, eu defino as variáveis de ambiente lá dentro do próprio container, o nome do banco, usuário e senha, volumes. Esse volume é um volume específico para o banco de dados do PGData, lá para dentro do meu, aqui no meu computador é o PGData, e lá dentro do container é o var lib Postgres data, né? Que tudo que eu alterar no banco, ele vai ficar persistido, mesmo que eu derrube o container, quando eu subir novamente, ainda vai estar tudo lá. Por quê? Porque quando eu derrubo o container, as coisas que eu persisti no banco, ele vai ficar persistido em PGData. Quando eu subo o container de novo, ele vai fazer esse mapeamento do PGData pelo Postgres SQL /data do container, né? Aqui a rede, a mesma coisa. E aqui o RabbitMQ também, configurações, imagens, RabbitMQ Management, né? A imagem oficial, container name RabbitMQ, restart always, a porta 5672, 5672.
a porta do painel de administração do RabbitMQ, né? Que é o 15672. Variáveis de ambiente, né? User, password, eu coloquei admin e a rede, né? A rede a qual esse container vai se comunicar. Beleza? Dada todas essas explicações, essas configurações, como é que eu faço para realmente fazer o build? Deixa eu fechar aqui sem salvar. Don't save. Aí como é que eu faço para dar o build de tudo isso? Docker Compose. Eu vou dar um down primeiro, que eu vou baixar tudo, caso tenha alguma coisa. Ó. Ele dá aqui, ó, stopping backend JavaScript, stopping post, restop RabbitMQ, removendo backend JavaScript. Ó, ele remove, ele dá um stop, depois remove o RabbitMQ, remove o network, né? Remove as duas redes aqui. A partir daqui eu não tenho mais nada. Quando eu der o Docker Compose Up, né? Ele vai reconstruir tudo novamente. Vamos lá. Como o Docker ele guarda um cache, né? Que quando eu dou esse up, ele consegue fazer o build de forma mais rápida. Mas se você quiser fazer o build, quando você for fazer a primeira vez, ele vai rodar um processo de build que eu vou tentar colocar para rodar aqui no final do vídeo, mas eu tenho medo da gravação travar, porque realmente começa a pesar a máquina, né? Mas ó, pronto, aqui ó, ele deu para mim, ó, aplicação rodando em localhost docs. Deixa eu ver se eu dar uma, vou ver se o vídeo não está ficando muito grande. Não, vou mostrar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai entrar aqui, né, no localhost/docs e ver as funcionalidades que já foram desenvolvidas até agora, beleza? Se tiver alguma dúvida, quiser uma aula aprofundada de Docker, manda mensagem para mim no direct, no Instagram, ou deixa mensagem aí nos comentários do vídeo, né, pedindo aula completa de Docker, que a gente faz com o maior prazer, beleza? Nos vemos no próximo vídeo.